Jonas. Fazendo a sua alegria de verdade. Boa tarde, super tarde, com o Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Olha, a nossa reflexão de hoje, tem o seguinte tema. O tema aprendendo com Abrão e Ló. Vamos aprender com esses dois personagens. As histórias de Abrão, abre aspas, que mais tarde se tornou Abraão, aí fecha aspas aqui, e Ló são muito significativa na Bíblia e nos oferece lições valiosas sobre fé, obediência, escolha e o relacionamento com Deus. Aqui está uma reflexão sobre o que podemos aprender com essas duas histórias, que é a reflexão aprendendo com Abrão e Ló. Queridos amigos e ouvintes do Boa Tarde, Super Tarde, ouvinte aqui da Rádio Renascer HD, hoje vamos explorar as histórias de Abrão e Ló. As histórias de Abrão e Ló. Dois personagens fundamentais na narrativa bíblica e as lições que podemos extrair de suas vidas. Vamos aqui o primeiro tópico dessa reflexão. No primeiro tópico nós fala da obediência de Abrão. A história de Abrão começa em Gênesis, no capítulo 12, onde Deus o chama para deixar a sua terra natal e ir para um lugar que ele mostraria. Abrão, com fé, obedeceu imediatamente, mesmo sem saber exatamente onde estava indo. Já no segundo tópico, fala sobre a obediência a Deus. Muitas vezes requer passo de fé, mesmo em meio à incerteza. Em Hebreus capítulo 11 e versículo 8, lá nós lemos que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Já nessa parte, na parte 2 aqui, na parte 2, que é o segundo tópico, a parte 2 aqui, já fala sobre Ló, a escolha de Ló. Porque lá no primeiro tópico, nós falamos de obediência, não é isso? A obediência de Abraão, e na sequência, a continuação da obediência lá de Abrão, a gente continuou falando sobre a obediência a Deus,
A Deus muitas vezes requer passos de fé mesmo em meio à incerteza. Aí nós lemos a referência, que só estou repetindo. A referência lá de Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Pronto, vamos pular aqui para o segundo tópico, onde vamos estar falando sobre Ló. Quando Abrão e Ló saíram juntos e seus rebanhos cresceram, houve conflitos entre os pastores de ambos. Abrão propôs que ele se separasse. Ló escolheu a região do Jordão. E aquela região do Jordão que parecia mais fértil e atraente, sem considerar as implicações espirituais desta escolha. Gênesis capítulo 13, versículo 10 ao 13, fala sobre essa escolha que Ló fez aí, né? A região ali do Jordão foi a escolha que ele fez. E aqui na sequência, continua falando ainda dessa escolha, dá a seguinte lição para mim e para você, a lição que Deus nos dá com relação a essa escolha de Ló. Nos diz o seguinte: a aparência externa nem sempre indica a bênção de Deus. Ló fez uma escolha baseada na convivência e na visão, sem considerar a vontade de Deus. Nossas escolhas devem ser guiadas pela sabedoria e direção divina. Não apenas pelas circunstâncias visíveis. No terceiro tópico, a gente fala sobre as consequências das escolhas. Mais tarde, Ló foi para a cidade de Sodoma, conhecida por sua corrupção e também corrupção e imoralidade. Abrão permaneceu em um lugar onde Deus havia chamado. Quando Sodoma foi destruída, Ló e sua família foram resgatados, mas não sem dificuldades. Está no livro de Gênesis, essas informações, no capítulo 19, Gênesis 19. O que a gente aprende de lições aqui? Nossas escolhas têm consequências. Escolher andar com Deus nos protege e nos guia em segurança. Enquanto escolhas imprudentes podem nos levar a situações difíceis, o Senhor sempre pode nos resgatar em meio às nossas falhas, mas a obediência melhor nos prepara para o futuro. Aqui na sequência, no top 4 dessa reflexão, a gente fala sobre a intercessão de Abrão. Ele intercedeu ali por aquela cidade, Sodoma e Gomorra, né? Quando Deus revelou a Abrão a sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra, Abrão intercedeu por Ló
e os seus habitantes. Ele questionou Deus sobre a justiça e pediu que lhe poupasse a cidade se houvesse justo nela. Essa intercessão de Abraão está no capítulo 18, versículo 20 a 23 do livro de Gênesis. O que nós aprendemos aqui de lições dessa intercessão de Abraão? Abraão. A intercessão é um princípio poderoso. Devemos orar pelos outros e interceder por seus caminhos. Deus se importa profundamente com nossas intercessões e nos ouve. Glória a Deus. Já estamos aqui na parte conclusiva desta reflexão. E na conclusão nos diz o seguinte: a história de Abrão e Ló nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, a sabedoria em nossas escolhas e o poder da intercessão. Que possamos buscar a vontade de Deus em cada decisão que tomamos e aprender a confiar nele com coragem e fé. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a seguir o exemplo de Abrão, um homem de fé que caminhou com Deus e se tornou pai de muitas nações. E que, ao mesmo tempo, possamos aprender com as falhas de Ló, buscando sempre a direção do Senhor em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa reflexão vai estar daqui já, lá no nosso canal YouTube, aqui da nossa rádio, Sistema Renascer HD 2002. Esse é o endereço lá do canal, lá no YouTube.